Pessoal, boa noite. Nosso primeiro podcast em relação ao nosso trabalho aqui. Estou aqui com Gabriel Yoshi, meu querido amigo. E aí, Gabriel, como que você está? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dona Lisa. É um prazer participar dessa conversa que é tão importante para a conclusão do nosso trabalho e importante como construção social, porque a gente acredita que a educação é uma matéria que alcança a dignidade da pessoa e a ressocialização, e é exatamente esse o tema do nosso trabalho, né, Gustavo? Perfeito, com certeza, Gabriel. E nós estamos aqui hoje muito bem encaminhados, né, com a nossa convidada. Mas antes da gente apresentar ela, né, introduzir um pouco sobre o nosso intuito do nosso trabalho, né, em relação, por exemplo, ao nosso projeto integrador multidisciplinar, né, que é o nosso PIM, nosso TCC semestral, basicamente. Que o intuito, que o tema dele é falar sobre o EJA, falar sobre a educação de jovens e adultos, certo, Gabriel? É isso aí. O EJA é um programa público, né, de iniciativa do serviço público que garante a educação de jovens e adultos, aqueles que não tiveram oportunidade de concluir o ensino regular no tempo certo e que devem ter o direito assegurado à educação, ainda que depois do prazo, né? A gente fala de um tema que é um tema de apelo social, de um apelo econômico, de um apelo, né, quase que fundamental, quase que não, é fundamental para o ser humano, porque eu ouvi hoje ainda que o que difere a gente dos animais é a condição de educação, né? Perfeito. Então o EJA é fundamental, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. E dando esse pano de fundo, né, para a galera que está assistindo a gente, no caso, o nosso projeto ele se iniciou, se instalou ali com foco na prisão de Santana, né, feminina, e a gente começou com esse trabalho para entender como que funcionava a educação lá dentro, como que é instalado hoje esses processos de educação, certo? E o nosso intuito aqui é justamente falar sobre educação hoje. É isso, a gente quis mostrar a educação dentro do sistema prisional. Sim. Como ferramenta de ressocialização, porque a gente entende que é o meio mais adequado de ressocializar as pessoas que estão ali cumprindo pena. E a gente foi pesquisar e descobriu que o estado de São Paulo possui a maior cadeia feminina da América do Sul. E a gente foi entender como funciona a rotina educacional dessas detentas dentro do sistema prisional. Eu tive a experiência, né, eu tive a oportunidade de conhecer o presídio internamente. Eu conversei com a diretora atual de educação do presídio, eu vi a rotina das presas no interior da cadeia e foi uma experiência incrível. Uhum. E agora a gente tem a oportunidade de trazer quem começou lá atrás com esse programa, né, Gustavo? Perfeito, com certeza. E nós estamos aqui com ela, então. Queria apresentar a nossa convidada mais do que especial hoje, Lisanete de Almeida, com uma formação acadêmica em professora de Educação Física e Pedagogia, né? Vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, pessoal, que é um pouco extenso, porque a nossa convidada é realmente muito especial para a gente aqui. Então, ingressou como professora de Educação Física na Penitenciária Feminina da capital. Logo após, foi chefe de seção de Educação Penitenciária Feminina da capital. Depois, com a trajetória de diretora, técnica de qualificação e profissional de produção. Após, executiva pública, respondendo pelo programa de atividade educativa, culturais e profissionais para observação criminológica. Depois, assistente técnica de direção e da penitenciária, do conselho penitenciário, melhor dizendo. Depois, membro da comissão do processante da Secretaria de Administração Penitenciária e, por fim, encerrou a sua carreira como assessora técnica de Procuradoria de Procedimentos Disciplinares até julho de 2024. E estamos aqui com ela, Lisanete de Almeida. Seja bem-vinda, Lisanete. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, porque há muito tempo que eu não falo desse assunto, mas ele não me sai da cabeça, não sai porque fez parte da minha vida. Uhum. E eu digo para vocês que foi muito gratificante essa jornada minha, até me emociono, porque eu acredito na educação. Antes disso, eu fui professora de zona rural, então sempre voltada para a educação. E lá na penitenciária, onde eu comecei, todas as presas eram obrigadas a estudar.
para elas poderem trabalhar, elas tinham que estudar. Então, ela estudava e meia hora e meio período trabalhava. Depois, com o tempo, a gente viu a necessidade de colocar as salas de aula noturnas para que elas trabalhassem 8 horas por dia. Quem não estudasse não poderia trabalhar, não tinha emprego. Dona Lisa, para contextualizar ao pessoal da nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse para a gente em que ano a gente está falando. Qual foi o ano que a senhora começou no sistema prisional como professora de educação física na cadeia feminina de Santana? Perfeito. Em 76, 19 de março de 76, dia de São José. Não posso esquecer. Pessoal, a gente está falando de uma servidora da educação no sistema prisional dos anos 70, ou seja, uma pessoa que é profunda conhecedora do sistema educacional e do sistema prisional. A gente está falando de um outro regime político. Ela trabalhou no sistema prisional na época da ditadura militar, onde a repressão era muito maior que hoje e que foi berço de um sistema educacional, de um sistema de ressocialização que se conhece hoje. A gente está falando de tempos, Gustavo, que a dona Lisa participou de um dos projetos que foram fundamentais para a criação da lei de execução penal e da ressocialização, da remissão de pena, como se conhece hoje, né, dona Lisa? Então, porque na época nós tínhamos um programa, eu não posso deixar de dizer que era encabeçado por doutora Soraya Daia, que foi diretora de menores infratores da FEBEM, e quando eu cheguei lá em 76, era administrado por freiras, a penitenciária. O presídio era administrado por freiras. Não tinha agente público, servidor público, efetivo do Estado? Não, tinha as bases. Sim. Mas as chefias, diretorias, todos eram freiras. E o regime era bem regime do bom pastor, né? Da congregação. E aí, em 77, começou o movimento para elas saírem e foi se preparando pessoas. E a doutora Soraya foi convidada para ser diretora de lá. Então, a primeira diretora, que era servidora pública do Estado... Civil foi ela. Era a doutora Soraya. Soraya Daia. E ela era da administração penitenciária, ela era de que instituição na época do Estado? Na época, ela era da FEBEM. Diretora da FEBEM. Da FEBEM. E aí ela veio conosco e veio assim, inovando, né? Apesar de que, quando eu entrei, que era administrado por freira, a educação era obrigatória também. O que mudou com a vinda da doutora Soraya foi a visão global do presídio. Ela acredito, como eu acreditava e acredito ainda, no biopsicossocial, porque o indivíduo ele é formado dessas três vértices, né? Que é o nosso corpo, o nosso bio, o nosso psico e o social, que é como você convive, com quem você convive, como você convive. E interessante que, através da escola, através de todo esse trabalho, iniciando pela escola, elas começavam a tomar consciência do que elas tinham feito. Sim. E aí elas começavam a querer mais. Eu não falei com vocês antes, mas chegou em 1980, 81, nós fizemos um projeto de teatro na penitenciária. E foi feito com um convênio com a Funarte. Que legal. E aberto ao público. E eles submetiam a revista e tudo mais. Então, uma das pessoas da época era o Elias Andreatti, que vocês conhecem aí hoje e tal. Ele já fazia parte desse parte. Então, pelo teatro, elas punham para fora tudo aquilo que elas sentiam. E, assim, ajudaram, a escola deu a base, Sim. E elas foram crescendo. Chegou uma hora que a gente achou que precisava de mais. E esse precisar de mais foi atingindo em todos os campos, profissional, sabe? Então, a diferença fundamental daquela época, da época em que a senhora ingressou no serviço público, é que a educação era obrigatória. Era obrigatório, ou a presa que quisesse trabalhar tinha que estudar também. Me diz uma coisa, quais eram os requisitos daquela época para você ser aluna? Porque hoje funciona assim. A presa condenada chega, permanece 90 dias no estágio de observação e depois dos 90 dias ela pode dizer se quer ou não estudar. O Estado
disponibiliza 200 vagas e aí a Presa demonstra interesse ou não. Na sua época era diferente, não, né? Na minha época era assim. A Presa chegava, nós tínhamos um pavilhão dentro do centro hospitalar, que nós tínhamos o centro hospitalar. Foi construído um pouquinho depois, mas a gente tinha uma ala num dos pavilhões para isso. Mas depois, quando foi construído o centro hospitalar, a gente tinha uma ala só para isso, era de inclusão. A Presa era incluída. Ali, ela tinha uma semana, todos os técnicos atendiam a ela. Depois disso, ela ia para um estágio que era composto por 35 atividades, de segunda a sexta. Então, durava 2 meses, por aí assim. Dentro dessas atividades, nós tínhamos palestras sobre alcoolismo, nós tínhamos o ensinamento de bordado em pano de prato, nós tínhamos a triagem escolar. Essa triagem escolar, a gente tinha uma prova, elas faziam e a gente sabia, pelos acertos e tudo mais, a gente já tinha até como em que classe que ela iria. A senhora fazia ali a avaliação, a senhora e a administração fazia ali a avaliação das presas, para que turma ela ia, a classificação de conhecimento daquelas pessoas para passar para a escola. Né? Na época era PEB 1, PEB 2 e PEB 3. Aí era o supletivo primeiro grau. Sim. Depois, mais para frente, a gente teve até segundo grau. Né? Que hoje é o ensino médio. Ensino médio. Então, a gente tinha o supletivo, a Secretaria de Educação, os examinadores iam lá, no dia que tinha prova fora, tinha lá também. Então já existia esse convênio com a Secretaria de Educação de tratar esse sistema como se fosse uma escola de verdade. Independente se a pessoa estava presa ou não, o sistema era de inclusão para transformar aquelas pessoas alunas. Eles iam lá para fazer a prova e aí eles eliminavam as matérias, né? Pela eliminação de matéria. E agora os PEBs não. Os PEBs, eles eram administrados pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, a FUNAP. A FUNAP que existe até hoje. Até hoje. Só que, assim, a princípio, as professoras, quando eu entrei, as professoras eram contratadas pelo Estado por um tempo determinado ou eram comissionados de escola para trabalhar lá. Uhum. Com a fundação bancando, administrando a educação dos presídios, eles começaram a contratar, fazer concurso para professores dos presídios. Então chegou uma época que os professores eram funcionários do sistema penitenciário. Da FUNAP. Hoje em dia, os professores são do Estado, são aqueles categorias OS que são contratados pelo Estado e que são designados a trabalhar no sistema prisional. Nós tínhamos misto, entendeu? Nós tínhamos misto. Professores afastados e professores que eram do sistema. Da FUNAP. Dona Lisa, me diz uma coisa, qual a porcentagem em relação ao nível de escolaridade das presas naquela época? Por exemplo, quantas ali eram analfabetas ou não tinham concluído o ensino da população carcerária no geral? Olha, a maioria. Assim, vamos colocar ali, 20% poderia ir para o ensino médio ou fazer o supletivo primeiro grau da época, né? Isso só 20% poderia. Significa dizer que 80% da massa carcerária eram presos que não tinham primeiro grau completo. Primeiro grau. Mas nem primeiro grau, né? Até o quarto ano. Sim. Até o quarto ano. Fundamental, né? É fundamental. A realidade na educação fora do sistema naquela época também era muito diferente. O índice de escolaridade era muito menor. Então, a gente está falando de uma população carcerária de 80% que não tinha ensino fundamental. O trabalho que a dona Lisa fazia dentro do sistema era importantíssimo, porque significava dizer que ela tinha 80% de uma massa ali obrigando aquelas pessoas a estudarem para procurar uma vida melhor depois que saíram do sistema, né, dona Lisa? Com certeza. E assim, depois, quando eu, em 80, fui para a qualificação profissional e produção, essa diretoria que cuidava de toda a conservação do presídio, manutenção, e nós tínhamos um pavilhão de oficina, que elas falavam que era a fábrica. Então, para ir lá, tinha que estar estudando. E a gente passou as escolas para de noite.
Então, o horário de estudo das detentas, das presas, era no período noturno. Depois passou a ser das 6h30 às 8h30. Lá existem vários pavilhões. Eu vi a estrutura do presídio, são vários pavilhões e atualmente a diretoria de ensino, o lugar de ensino é num pavilhão diferente e elas atravessam, elas fazem todo esse percurso dentro do presídio para poder ir até a escola. Naquela época era assim? Era um lugar próprio? Como que era, dona? Naquela época, cada pavilhão tinha 3 ou 4 salas de aula. Nós tínhamos 2 pavilhões, certo? Então, vamos supor, primeiro, segundo e terceiro ano numa classe, quarto e supletivo no outro. Sim. Então, elas circulavam de um pavilhão para o outro, de acordo com o nível de escolaridade delas. E aí, a sala de aula era uma sala efetiva. Só funcionava escola lá, né? Essas salas de aula, com 20, 30 carteiras. Em relação, por exemplo, ao trabalho, já era opcional também? Então, elas poderiam trabalhar de manhã e conseguir estudar à noite? Ou o trabalho não era uma opção naquela época? Não, o trabalho é assim. Nós tínhamos 2 tipos de trabalho. O trabalho de manutenção e conservação da casa, que é limpeza, cozinha, lavanderia. Esse trabalho era obrigatório, mas também assim, obrigatório porque elas tinham um pecúlio que elas ganhavam. Sim. Então, para elas terem esse pecúlio, era ínfimo até, né? Mas vendo hoje, até que eu fico pensando que não é. Então, elas tinham que ter alguma atividade da casa. Tinha jardinagem, tinha tudo. E todos esses trabalhos que existiam, elas eram indicadas de acordo com o perfil de cada uma. Mas desde que estivesse estudando. A educação sempre foi Não, no presídio uma condição sine qua non. Verdade. Então, foi dessa forma. Se não tivesse educação, se não tivesse frequentando sala de aula, ela perdia a oportunidade de trabalhar. Eu tenho uma pergunta para a senhora que vai ser um pouco capciosa em relação à educação e o sistema prisional, ainda mais em tempos de ditadura. Naquela época, as presas que, durante o período de ensino, elas eram acompanhadas por agente penitenciário dentro da sala de aula? Não. Não? Não. E aí ficava as detentas e a professora. A educação, a gente sabe que é a maior ferramenta de diversidade, de discussão de ideia, de aprendizado, de opinião. Como que funcionava, naquela época de ditadura, um preso dentro da sala de aula? Eu gostaria de saber se era disciplinado, se elas poderiam discutir, ser condicionadas a pensar, falar sobre o regime político e todas as outras as coisas, ou era uma coisa, senta aí que você vai aprender o alfabeto A, B, C e nada mais? Então, partia delas mesmas não discutir isso. Uma cobrava da outra. Um respeito pela sala de aula. Que nem quando eu ingressei em 76, eu passei um bom tempo dentro de uma sala de aula para elas acostumarem comigo. Para que depois eu começasse a dar aula de educação física. Então, eu comecei a ministrar a aula, dividia as matérias com a outra professora. E aí, eu comecei a ficar conhecida. Ela, sabe, eu ia no pátio, na hora os professores ficavam tudo na sala de coisa, eu ia no pátio. Era meu jeito, né? Fez um trabalho de aproximação daquelas pessoas, né? Porque a gente vê o sistema prisional como um sistema muito repressivo do Estado. É um braço repressivo do Estado e a gente nem discute se está certo ou se está errado, mas é um braço repressivo do Estado. E aí eu vi uma sala de aula com grade, com o professor, mas com agente penitenciário, com aquele negócio de mão para trás, cabeça baixa. A gente queria saber, a nossa questão é, até onde existe a liberdade de cátedra, a liberdade educacional dentro de um presídio? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que a realidade mudou muito nos presídios. E mudaram por necessidade. As coisas estão assim avançando e a delinquência está se aprimorando e o Estado está ficando para trás. É o meu modo de pensar. Então, o Estado quer tomar todo o cuidado para que não haja nada, nenhum deterioramento, nada dentro da penitenciária. Então, eles se preservam de colocar funcionário ali. Só para dar um exemplo para você, saindo da feminina e indo para o Centro de Observação Criminológica, só para te dar um parâmetro. Lá eram homens.
E eu tinha a PEB 1, que até falei com o Bruno, que eu dividia o PEB 1 para analfabeto e semi. Porque aquele que é analfabeto, ele não acompanha o que já tem alguma coisa. Então, a gente fez essa divisão por conta própria, e depois a FUNAP até adotou essa divisão. PEB 1, PEB 2, PEB 3. Eu tinha um agente penitenciário no corredor. Então, as coisas realmente, de fato, mudaram muito. Muito. Sim. Hoje, o presídio virou um grande organismo, virou um mundo particular, né? Eles criaram muitas regras de convivência, muitas regras de pensamento. O presídio virou um estado paralelo, digamos assim. Eu sou formado em Direito, tenho um contato muito grande com o Direito Penal, trabalhei na Secretaria de Segurança Pública, então a gente sabe que o presídio hoje virou uma bolha fora da sociedade, um mundo apartado. Porque as pessoas que ficam por ali, por exemplo, uma pessoa que fica cumprindo pena há mais de 15, 16 anos, ela vive num mundo diferente do nosso que está aqui fora. Então, eu fico muito preocupado, porque o que parece, dona Lisa, é que hoje a administração penitenciária cumpre uma determinação legal e não tratam aquelas pessoas como ser humano dentro da sala de aula. Mas vou te falar um negócio, não é só agora. Eu me sinto privilegiada de ter participado de um grupo que trabalhamos da forma que nós trabalhamos. Que entendia aquilo como gente. Como gente. Perfeito. Então, às vezes, tinha alguma menina, alguma presa, que estava num estado lamentável, não suportando, sabe? Começava a fazer escândalo, às vezes. Eu pegava ela pelo braço, levava na minha sala e eu falava para ela: escuta, se você é mulher como eu, você já me viu fazendo isso? A gente não resolve as coisas assim. E você vê, eu não era psicóloga, assistente social, eu era chefe da educação. Depois era diretora de produção, né? Então, eu tinha esse contato com ela, né? Para que elas caíssem na realidade. Choravam. Aí que elas começavam, né? Por causa do filho, por causa disso, tudo mais. Esse era um ponto que a gente queria falar. A gente percebe que a presa feminina, ela cuida, né? Ela cuida até da família que está aqui fora. A visita, tem muito menos visita do que os homens, é muito menos cuidada do que os homens. Enquanto que os homens que estão presos, eles são cuidados. A família vai, a família leva jumbo, a família cuida. Eles não têm essa responsabilidade do filho fora da cadeia. Então, eu acho que o psicológico das presas femininas, a interação dela no sistema de educação é mais difícil do que do masculino, né? Então, e tem assim, as presas, vamos supor, uma pessoa, ela bate carteira na rua, vai ser presa. Tem 3, 4 filhos em casa, mas ninguém. A nossa assistente social da época tinha que engajar essas presas, essas meninas, em instituições da FEBEM. Sim. Essas crianças que ficaram para trás, né? E aí, o que a gente fazia? Uma vez por mês, essas crianças iam visitar a mãe. As crianças que também já estavam lá na FEBEM, na antiga FEBEM. Então, mas ali era a parte das creches, né? Então, elas iam visitar a mãe, passavam o dia com a mãe. Depois, a gente tinha perua, levava, entendeu? Era quase que um cumprimento de pena familiar. Sim. É a extensão da pena do indivíduo para outras pessoas ali próximas. Perfeito, é muito complicado. Perfeito. A senhora tem alguma história que seja uma história que a senhora se lembre de algum preso que tenha tido sucesso, tenha estudado, tenha seguido em frente? Olha, na feminina, nós tivemos uma presa, ela era muito rebelde. E ela era do Rio Grande do Sul. Presa política? Não, era assaltante brava. Lembra o nome dela? Patrícia. Não posso falar sobre o nome. Não, com certeza. Ou Jussara, eu tinha usado os 2 nomes. E a polícia era doida para pegá-la. E ela era muito inteligente. O que ela lia, você não tem ideia, ela tinha o 1º grau. Aí, o que aconteceu? Ela começou a eliminar as matérias de 2º grau. Passou um tempo, eu saí de lá, fui para o COC, mais gente foi para o COC, né? A diretora nossa também foi para lá, mas um dia aparece ela lá, advogada, morava no Rio Grande do Sul e grávida. E ela se dizia homossexual. Ou seja, ela se formou, terminou a escola dentro do presídio. Voltou a ser mulher?
voltou a ser mulher, saiu da penitenciária, deixou de ser ladra, deixou de roubar e virou advogada. Advogada. É uma história de sucesso que a senhora se lembra. Com É certeza. uma delas, né? Com Existem certeza. muitas, né? Muitas. Olha, tem um caso que eu falo para todo mundo. Essa pessoa que eu vou te falar, ela entrou no presídio grávida. Aí estava passando mal, elas iam para outra casa para ter filho. Só que nós não tínhamos agentes penitenciários suficientes para ficar de escolta. Então, já tinha um acordo com a penitenciária, o hospital, deixava ela numa ala, tal. Aí a escolta deixou ela lá e voltou para o presídio. Daí a pouco toca a campainha. Era ela. O médico falou, não é hoje. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para voltar. O médico deu dinheiro para ela pegou o ônibus para tocar a campainha na penitenciária. Ela saiu Do hospital e voltou para a cadeia por mera liberalidade, É. para cumprir a pena dela. E depois, essa mesma pessoa, quando saiu em liberdade, ela passou pelo semiaberto, nós tínhamos um semiaberto do lado, passou pelo semiaberto e foi embora. Quando ela chegou na comunidade dela, ela achou que ela ia se perverter de novo, ela voltou e pediu ajuda. Uau. Que ela não queria voltar para lá. Até que a gente ajeitou com o serviço social, um monte de coisa, e ela... A senhora não Maravilha. era vista na cadeia como só uma professora, né? Não. O que a senhora sentia das presas femininas? É assim, encosado. Eu tinha um carinho muito grande por mim. Quando eu tinha algum problema na penitenciária, a minha diretora falava, Lisa, vai lá, vai. Eu me dava bem com elas. Elas me respeitavam. Mas o meu jeito de lidar com elas era de igual para igual. Sim. Né? Então, eu dizia para elas, vocês estão aqui porque vocês cometeram algum delito. Eu estou aqui, eu também cometi, tenho que cumprir, tenho que estar com vocês aqui para eu me livrar do delito, que eu nem sei o que é, né? Falava para elas. Sim. E elas riam disso, entendeu? Me chamavam de lindinha, sabe? E assim, eu, enquanto professor de educação física, eu fazia gincana de fim de semana com elas. Eu, assim, em 77, eu fiz uma apresentação de ginástica rítmica com elas. Você imagina, umas mulheronas, umas grandonas, ginástica rítmica, com lencinho, elas pintaram o lencinho, tudo, porque era aniversário da Madre Provincial. E nós fizemos uma festa. E aí tinha uma pianista. Uma presa pianista. Pianista, esposa de um maestro. E ela era pianista. Ela tocou o tema do Terceiro Homem. Uau. E as presas dançaram. Uau. Me diz uma coisa, a senhora via... Vou fazer uma pausa. Aí é que o assunto está muito interessante, não deu em meia hora. Você ia fazer uma pergunta, né? É. Dona Lisa, eu gostaria que a senhora contasse para a gente qual era a sua visão naquela época daquelas pessoas que estavam presas. Se para a senhora elas eram presidiárias, se elas eram alunas, se elas eram criminosas ou se eram apenas mulheres que de fato tinham cometido um erro e que merecia uma oportunidade. Porque eu vejo no olhar da senhora que a senhora tratava a educação de uma forma muito diferente da que eu vi lá hoje. Então, eu gostaria que a senhora contasse para a gente, assim, do fundo do coração da senhora, como a senhora via aquelas pessoas que estavam lá. Então, normalmente, a gente não sabe quando elas chegam o que fizeram, mas depois, com o tempo, lógico, a gente vai estudando e tudo mais. Às vezes, a gente até se admira de que a pessoa tenha feito aquilo, entendeu? Porque na minha época, nessa época nossa, tinha mais assim, que chamavam de suadouro. Não sei se vocês usam essa palavra. Que era, na zona de meretriz, elas abraçavam os caras que roubavam as carteiras. E tinha assim, gente, tem cenas... Zona de meretriz é que o pessoal da geração Z, eles não conhecem. Zona de meretriz eram os famosos lugares conhecidos como ponto de prostituição. Ah, entendi. Né, dona Lisa? Hoje em dia, tipo, a Rua Augusta, esses lugares onde tem uma concentração muito grande de prostituta, né? Da época, era perto da antiga rodoviária. Antigamente era meretriz, né? Meretriz. Meretriz. E aí, é interessante porque tinha muito, sabe? E uma dessas que tinha filho, ela foi presa por causa disso. E ela falou assim, mas eu fui ganhar dinheiro para meu filho. Eu falei, ganhar? Sim, você podia até fazer o que você tinha que fazer, sua profissão, mas não precisava bater a carteira do cara.
Eu falava isso para elas. Então, assim, cada uma tinha tinha um delito, cada uma tinha uma razão. O que a gente tinha que tratar é essa razão que levou ela. Então, fortalecê-la para que ela não comece de novo. E, assim, essa da zona de meretriz era difícil, porque era a razão delas, era a vida delas ali. As demais, não. Eu vou falar uma particularidade para vocês. Eu tive uma babá para meu filho, filha de uma presa. Essa presa chegou para mim, ela era baiana. Dona Lisa, eu estou preocupada com a minha Betinha, né? Que era a filha menor dela. Eu preciso arrumar um emprego para ela, só não tenho, não sei o quê. As maiores estão casadas, sabe? Eu tenho preocupação com a Betinha desvia. Ela falava. E por que essa mulher estava presa? Chamava Maria Odete. Maria Odete era da Bahia, teve filhos, veio para São Paulo, se juntou com o cara, começou a viver maritalmente com ele, e ela descobriu que ele estava querendo abusar das meninas. Ela pôs ele para fora e falou para ele, não passa mais aqui. Aí ele veio, chorou, pegou, tal. De novo, aconteceu, ela pegou os filhos e foi para a Bahia. Ele foi atrás, jurou que não ia fazer mais isso, ela perdoou de novo. Só que aí ela descobriu. Ela matou. Ela esquartejou ele. Depois, com o tempo, ela chegou na penitenciária, você não podia passar em frente da sala dela, porque é o estado psicológico dela. Não toma banho, não faz nada. Aquele negócio. A evolução dessa mulher, eu vou contar para vocês. E aí, com o tempo, psicólogo, psiquiatra, conversando e tudo mais, ela começou a ir na escola, né? Começou ela era faxineira do pavilhão de trabalho. E aí faxinava o pavilhão de trabalho, aí fez curso de costura reta e overlock e virou uma excelente costureira. Ela ficou presa há quantos anos? Olha, a pena dela, acho que era de 15 anos, mas ela não ficou tudo isso, não. Deve ter ficado uns 10. Nem, menos. Ela foi para o semiaberto. E ela se tornou uma pessoa até engraçada, porque ela falava assim, as nossas presas, o primeiro curso de pintura de parede que teve do Senai foram nossas presas. Para pintar o semiaberto, nós não tínhamos recurso. Pusemos o curso, elas pintavam e ficava limpinha a casa. Uma vez por fora, uma vez por dentro, e assim ia. E ela falava assim, para a assistente social, a Neide, ó, dona Neide, eu estou pintando essa casa aqui, a senhora está achando que eu estou feliz? Eu estou falando, oh, meu Deus, quanto que eu tenho que trabalhar, fazer essa pintura que eu não gosto, para ficar morando aqui depois. E ela era engraçada, entendeu? Sim. Quando ela saiu em liberdade, ela foi trabalhar no SBT. Uau. Aposentou lá. A senhora fez amizade ao longo desse tempo com alguma presa? Ou a senhora mantinha uma distância social mesmo, uma distância enquanto ser humano daquelas pessoas? Não cheguei a fazer amizades, né? A não ser a filha dessa Odete, a Betinha, que foi trabalhar em casa. A Betinha acabou indo várias vezes na minha casa, depois não vi mais, né? E soube que ela me falou que a Odete tinha aposentado. Mas, assim, o interessante, porque cada uma tinha a sua razão. Sim. E o que nós tínhamos que fazer é dizer que essa razão dela poderia ter outras formas, outras saídas, sem ser precisar roubar, sem ser precisar assaltar. Sim. Entendeu? Sim. E aí, a assistente social, psicólogo, e a própria escola, elas tinham um respeito por professora, que era um negócio, assim, espetacular. Sabe? Elas tinham, assim, era aquelas escolas, assim, aquele professor da antiga que chegava, né? Porque depois eu já vi eles querendo, mas depois que eu saí do presídio, eu vi algumas fatos, né? Que queria usar professor para fazer isso, fazer aquilo outro. Nunca ninguém chegou perto de mim para pedir nada, porque sabia que eu não ia fazer. Sabe? A postura da gente. Entendeu? Então, elas não chegavam nisso. E quando eu fui para o COC, falar um pouquinho do COC aqui. Tem uma frase muito boa. Que eu até trouxe o projeto para você ver, né? De implantação das atividades culturais e educacionais. Nós recebemos uns 50, 60 presos da detenção, os justiceiros, lá do COC.
Porque houve uma briga, não podiam ficar lá, que estavam vendo morte. No masculino, né? Masculino. Presos masculinos da Casa de Detenção Antigo Carandiru. É. Era a penitenciária de São Paulo, Não, era? não, casa de detenção. Casa de Detenção. A penitenciária do Estado é onde você foi, das mulheres. Lá era a penitenciária do Estado, dos homens. Ele virou de mulher. Tá? O CLC hoje é centro hospitalar. Mas, na época, a gente sentiu a necessidade de tantos analfabetos de montar. Na penitenciária houve um tumulto lá, quebraram tudo, aí não tinha sala de aula, aí mandaram um professor para nós. Aí conversei com a doutora Suraya para a gente fazer triagem nesses presos. Olha, 80% analfabeto. Aquilo mexeu comigo, eu não podia ver, né? Analfabeto. Aí, era quase o final do ano já, ele falou, olha, eu não só posso trabalhar de noite. Então, no ano seguinte, nós montamos sala de aula para esses analfabetos. Sim. Se vocês foram os alunos que eu não esqueço o quanto foi importante a alfabetização para eles. Os justiceiros. Os justiceiros. Que eram conhecidos como justiceiros que matavam as pessoas, né? Sim. Tinha várias razões. Uns, assim, não precisava ter matado, mas, né, as histórias... As penas, os crimes, eram crimes bárbaros. E aí, tinha assim... O primeiro ano deles, tinha o seu José Carlos. Meu Deus, que felicidade que ele aprendeu a escrever o nome dele. Aí ele comprou o cartão de Natal, eu falei para você, né? Comprou o cartão de Natal para todos os funcionários. Ele punha assim, tinha lá o que estava escrito no cartão, ele punha de José Carlos. Para ele foi a glória. Então, a maior felicidade do justiceiro que matava os outros na rua era aprender a desenhar o nome dele, que foi ensinado pela senhora. Não, para mim não, pelos professores, né? Porque aí, no fim, nós começamos com uma sala de aula. Sim. Nós tínhamos PEB 1, PEB 1, PEB 2, PEB 3, e nós tínhamos supletivo primeiro e supletivo segundo grau. Perfeito. Porque a penitenciária que está hoje em Tremembé era no COC. Então, nós tínhamos advogados, médicos. Então, eles davam aula de inglês para os alunos, e segundo grau, e a educação ia dar as provas lá dentro também. Sim. E alguns desses justiceiros não iam embora se não despedisse de mim. E gozado? Gozado não, né? Era gratidão. Sim. Eu não podia ir embora. Um dia eu falei assim, dona Lisa, doutora Lisa, né? Eu pegava um ônibus, eu decorei os números. Eu nem sabia o que era love, o que era 11, eu sabia que era aquele desenho. Mas eu estou tão feliz que agora eu vou chegar na rua e eu vou saber que é Morro Grande que está escrito lá. Pode ser criminoso, mas vai ser um criminoso alfabetizado. Não, exatamente. Sabe, quer prazer maior? Não. Ele descobriu as letras, né? E aí, nisso, eu tinha todas essas salas de aula, eu tinha preso que dava aula de inglês, porque eram engenheiros. Olha só. A minha biblioteca, nós montamos a biblioteca, nós pegamos uma ala do COC, né? Estava desativada. A biblioteca tinha 3.500 livros. Os presos, esses engenheiros, me ajudaram a fazer as cartinhas, mandando para as editoras. Sim. Sério? E eles pegavam o livro, tinha uma semana para ler. E liam. Liam. E não tinha remissão. Isso que eu ia falar. O mais bonito é que eles faziam isso por livre prazer. e espontânea vontade, porque não Perfeito. tinha remissão. Não. Perfeito. Não. E ainda diante de histórias como essas que a gente viu, por exemplo, de esquartejar o próprio marido, ou a questão dos justiceiros, queria saber de ti, Lisa, qual que foi os maiores problemas ou desafios que você teve lá em relação tanto à parte do Estado, tanto em relação aos desafios diários com as detentas. Então, o que era mais difícil ali no dia a dia? Olha, era assim. Eu nunca tive dificuldade com presos, nem com presas. Sim. Eu falo que assim, eu entrava como se estivesse entrando e saía da minha casa. Não tinha. Pra você ter uma ideia, eu tenho 2 filhos. Um dia, eu fui dar plantão de fim de semana como diretora, eu não tinha com quem deixar meus filhos. O meu filho mais velho, só tinha ele. As presas do semiaberto cuidaram dele para mim. Sabe? Trocaram ele, deram banho, ficaram felizes da vida de deixar ele lá. Entendeu? E então, assim, eu tinha essa confiança. É lógico que você tem que ver bem até o grau de evolução dessa pessoa. Você não vou chegar com uma pessoa que está chegando agora e você deixar isso. Não.
Então, o que acontece? Eu não tinha nenhuma restrição. Eu não tinha medo. Sabe? Eu não tinha... Eu andava no meio deles assim, sabe? E assim, quando às vezes tocava sirene, lá no COC, os alunos falavam assim, não se mexam, que aqui ninguém vai mexer com vocês. Eles falavam. Em caso de tumulto. Não sabia o que era, né? Tocava sirene, podia ser alguém tentando fugir, e foi. Ele falava, não se mexam. Os alunos estavam na sala de aula, falavam, nós vamos sair daqui e tudo mais, ninguém vai mexer com vocês. Então... Eles garantiam a segurança da senhora? Não só minha, como de todos os professores que estavam lá. Entendeu? Então, tinha essa... Eu tenho muito prazer acho que até eu me empolgo até, né? Muito com relação a isso. A senhora foi feliz na sua profissão? Muito. Muito. E assim, e depois, quando eu saí dela, em 97, eu me aposentei. Eu fui para o Conselho Penitenciário, como assistente técnico, para justamente lidar com os presos que iam lá todo mês bater carteirinha, sabe? Uhum. Mas aí tivemos que fazer outras coisas lá. E depois fui para ser assistente na comissão processante, que era processar todos os presos, todos os funcionários do sistema penitenciário. Sim. E nisso eu fiquei até de 99 até o ano passado. Entendeu? E, inclusive, o Gabriel trouxe aqui uma visão um pouco mais atual. Ele teve a experiência de ir lá presencialmente. E olhando para esse cenário atual... Isso, para visitar. Não, gente, ele não bate ponto, ele não vai lá uma vez por mês, não, tá? Eu nem fui preso. Eu ia falar besteira. Não é isso que tá acontecendo, galera. Foi só para visitar. Foi só uma visita mesmo, foi só uma visita mesmo. Mas olhando para esse cenário que a gente tem atualmente da estrutura, com o seu know-how atual, com tudo que você já viveu, tanto daquela época que você já tem como experiência, olhando para esse cenário atual, o que você acha que seria mais urgente tratar de todos os problemas, de todos os déficits que a gente tem dentro do sistema prisional hoje de educação? Qual que seria a prioridade para a gente iniciar algo para uma melhoria agora? Eu costumo dizer, para todo lugar que eu vou, e dá uma oportunidade de conversar, que é uma inversão muito grande de conceitos. Todo mundo fala em direitos. Todo mundo quer os direitos. E as obrigações? Direitos só tem se você cumprir alguma coisa. E está invertido isso hoje. Sabe? Que nem as saidinhas. Um exemplo só para você saber. Que nem você estava falando aquela hora para mim, o modelo nosso da penitenciária feminina e do semiaberto e tudo mais, é que foi a saidinha, porque nossas saidinhas, as nossas presas semiaberto, e saía uma vez por mês. Saía no sábado, voltava no domingo. Ou saía no domingo, voltava no domingo. Por quê? De acordo com a correspondência dela com o tratamento que ela tinha. Se ela não faltasse no emprego, se chegasse no horário e tudo mais. Se ela fosse perdendo, ia diminuindo o horário dela sair e o horário dela voltar. É um benefício garantido a partir do quanto ela tinha se ressocializado. O quanto que ela tinha cumprido com as obrigações dela, quanto que ela tinha se desempenhado. Me diz uma coisa, dona Luísa, a reincidência criminal naquela época... Mínima. Era menor do que hoje? Muito mínima. Ou seja, o preso que saía não voltava preso. Muito difícil. E assim, as presas nossas também. Saía aquelas do viradouro, que eu te falo, que lá no sumidouro, lá, sabe como é que se chama, sabe? E ainda tinha assim, vou contar um caso de uma delas, que quando foi recapturada, ela era muito engraçada. E elas saíam e iam para lá, e um ano e meio, elas voltavam. E quando voltavam tudo descabelado, tudo espencalado, aí voltava, punha dentadura e tudo mais. Aí uma delas contando como é que o soldado deu um solapapo nela, ela deitou e começou com a mãozinha assim, e aí, doidinha, quando eu estava chegando a dentadura dele, o cara pisou em cima da dentadura dela, os dentinhos foram tudo para solta. Antigamente o tratamento era radical. Não, mas olha, você chega até. Ela contando, você fica imaginando a pessoa no meio da rua tentando pegar a dentadura, o cara passar, os dentinhos dela, tudo. Porque ela chegava lá, a gente tinha toda essa preocupação. O dinheirinho que elas ganhavam, elas pagavam a dentadura delas. Entendeu? Sim. E o pecúlio era
um terço para poupança, um terço para a família e 4 avos lá era para elas usarem shampoo, essas coisas todas. A senhora viu, a gente está falando de 1977 até 97. A cara do crime, a cara do criminoso mudou nesse período? Mudou. E a senhora acha que mudou mais ainda? Por exemplo, o que eu quero dizer é a diferença de comportamento, a diferença dos crimes, a diferença enquanto criminoso daquela época, desde que a senhora entrou, até a senhora sair, e os dias de hoje. Porque o dia de hoje, em relação ao comportamento, o dia de hoje, aliás, atualmente, a maioria das incidências criminais é das presas por tráfico de droga. Sim. Geralmente crime praticado em parceria com o marido ou por conta do marido. Não são crimes praticados por ela. Naquela época, como que era o comportamento? Qual era o maior crime? Se tem diferença de hoje para aquela época? Era muito misto. Traficante nós tínhamos muito pouco. Entendeu? Era mais assaltante. O tráfico é um crime jovem, né? Era mais assaltante, mais homicídio, mais furto. Preso político. Preso político nós tivemos pouco, porque assim, nós tivemos 3 ou 4, a Catarina, a Elza, não lembro a outra. E elas vieram, porque não tinham onde colocá-las, entendeu? Não tinha o DOP, né? DOPs. Não, a mulher não ia lá. Não ia no DOI-CODE, acho que né? não. Pelo que eu saiba, não. Mas assim, elas foram pegas fora do Brasil, sei lá onde, e aí ficavam. Então a gente criou uma ala delas, praticamente, para elas terem o convívio delas, sabe, conversarem entre si. Não tinha esse negócio, vai ficar uma lá. Não. Era normal. Era normal. Uma última pergunta. O crime organizado, o PCC, ele tem uma diferença de todas as outras organizações criminosas do mundo. Porque é uma organização criminosa que começa dentro da cadeia, ela não começa fora. Uhum. Diferente das máfias italianas, não sei o quê, é uma coisa que começa dentro. A senhora acha que uma das causas do início do PCC, da criação do PCC, é essa falta de humanidade com que a senhora tratava os presos e essa falta de ressocialização deram causa à criação da maior facção criminosa que a gente tem na América do Sul? Ao que eu tenho conhecimento, né, um mesmo contaram para mim, eles se cansaram dos maus tratos. Eles se cansaram do Chico Doce, que é o cacetete. Então, eles começaram, nós não podemos viver assim. Então, eles começaram a se juntar e se organizar. Então, o PCC, a organização criminosa... Começou em Taubaté. Começa em Taubaté, exatamente, começa em Taubaté, com Marcola, Geleião e mais algumas lideranças, e é decorrente, num sentido amplíssimo, né? Óbvio que não é só isso, mas num sentido amplíssimo, pela sua falta de humanidade, de tratamento humanitário. De tratamento biopsicossocial, que eu costumo dizer, né? Que são as três vértices, né? E foi isso mesmo, sabe? E tanto é que eles mataram o diretor de Taubaté. A senhora conheceu Marcola? Conheci. Como já preso no sistema? Já preso no sistema. Simpático. Simpático. Tem muito corte aqui, gente. É isso. Dona Lisa, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu vou passar para o Gustavo, pedir desculpa por ter feito tantas perguntas, né? Que é uma área... Eu gosto muito desse tema. Eu também gosto. A gente chegou nesse tema, inclusive, a professora até se espantou, né? Porque o normal, ela pediu para falar do ensino do EJA nas escolas, e a gente escolheu o presídio para ser um objeto de estudo, porque na minha cabeça e na cabeça dos colegas, a gente acha que é uma população que não é vista, de quase 600 mil pessoas. Perfeito. Então, são 600 mil pessoas presas, que não são vistas, e ninguém quer saber e que é tratado exatamente como marginalizado, né? Existe até uma teoria do etiquetamento social, que a senhora conhece, da criminologia, que diz que a pessoa é rotulada por aquilo que ela faz e nunca mais esse rótulo sai dela. E isso é muito prejudicial para a sociedade. Então, a gente escolheu esse tema e eu queria agradecer muito a senhora e vamos lá, Nova. Queria agradecer principalmente a Lisanete, mas também queria agradecer ao Gabriel. Para quem não sabe, eu mandei um áudio para o Gabriel hoje, agradecendo ele justamente por a gente estar aqui,
porque quando a gente iniciou esse trabalho, no caso, né, Elizabeth, a gente teve a possibilidade a gente foi em outras escolas, a gente teve algumas possibilidades de não fazer no presídio, por exemplo. E aí a gente sentou, falou, tá dando tudo errado, não vai dar certo esse trabalho, é muito difícil, é muito trabalhoso, vamos para uma escola que vai ser muito mais fácil, que já é muito difícil, né, a gente conseguir contato. E aí o Gabriel falou, se vocês não forem, eu vou sozinho, Eu bati o literalmente. pé, falei, não, Ele bateu o eu pé. quero mostrar essa realidade, sabe por quê, dona Lisa? Aqui é uma faculdade de um público de verdade elitizado. E ninguém da nossa sala de aula conhece o sistema de perto ou de longe. Perfeito. Eu conheci o sistema porque eu trabalhei na Secretaria de Segurança e já fiz a inclusão de presos no sistema prisional. E a gente vê que é, de fato, um lugar muito, muito esquecido. Exatamente. E quando as pessoas estão estudando o sistema prisional, elas estudam aquilo como se fosse um grande safari. Sim. E eu queria mostrar, trazer para esse trabalho a humanização do servidor, né? Do servidor que trabalha ali naquele mundo e do sistema prisional. Não só dos presos, mas também é importante falar que a gente tem servidores no Estado que tratam as pessoas como pessoas, independente de onde elas estão. Então, Muito mas bom. você sabe, só para terminar, assim, eu dou aula de criminologia, dava aula, né? Parei também, para os agentes penitenciários que estão entrando no sistema. Então, estão muito bem preparados, em todas as disciplinas, para que eles vejam o preso como uma pessoa que está cumprindo pena. Sim. Entendeu? E que realmente você tem que vê-lo de outra forma. Porque antigamente as pessoas eram indicadas, eu indicava você, conheço ele, tem uma pessoa para indicar para ser guarda de presídio. Não fazia concurso, não fazia nada. Começou com as freiras, né? Entendeu? E no masculino era assim também, entendeu? Tudo era assim. Então, você tinha... eu tive uma funcionária, que ela foi chefe de aprovisionamento e limpeza, ela era semi-analfabeta, mas era excelente. E sabe por que começou com as freiras? Porque via-se o criminoso, a pessoa presa, como cumpridor de penitência. A gente teve uma época no mundo em que o crime e o criminoso eram identificados como penitência, né? Então, a evolução histórica que a criminologia estuda, a vítima, o crime, o criminoso, o contorno social, é muito importante. Eu me arrisco a dizer que a matéria que a senhora mencionava é a matéria mais importante, porque é um estudo empírico que estuda o crime como ele é e da própria experiência que as pessoas vivem ali e que mudam. Sim. Né? E o que leva as pessoas, às vezes, né? O que falta para essas pessoas, às vezes, que elas saem para cometer o crime. Sim. Né? E é interessante porque eu assisto, às vezes, esses programas de polícia e tudo mais, e a semana passada apareceu lá um sumiço de uma professora. Eu falei, a companheira dela é que mandou matar. Verdade. Foi em Itaquera. Então, mas você sabe que a hora que eu vi, falei, essa história está mal contada. Porque você vai aprendendo a alinhar. É lógico. O feeling vira outro, assim. Com certeza. O preso estuda o funcionário. Também. É essa inversão que não pode ter. Gente, acabou? Acabou. Acabou. Não sei se pro áudio também. Deixa eu dar uma olhada. Acabou sim. O áudio continua. Acabou? Então, tá. assim a gente coloca uma imagem. Obrigado, Dina. Muito obrigado, Dina. Muito obrigado mesmo. E pra gente encerrar, antes de mais nada, professora, muito obrigado. De verdade, por ter vindo aqui. Pela oportunidade. Foi uma experiência muito, muito, muito boa mesmo você compartilhar essa visão conosco. Essa conversa trouxe luz para um tema que é deixado de lado totalmente. No dia a dia, em todos os aspectos, tanto políticos, eu acredito, quanto sociais, porque a gente não conversa a respeito disso e não existem muitos projetos para isso, acredito eu. E eu queria que você tivesse esse espaço agora aqui para a gente encerrar. Qual conselho ou mensagem que você deixaria, talvez, ou para educadores, ou para algumas pessoas que estão trabalhando para entrar no sistema previdenciário? Eu queria que você deixasse aberta essa mensagem para quem você quiser. Então, eu só tenho uma palavra para falar para vocês. Acredite. Acredite. Se você acreditar em você e no outro, você consegue. A sociedade seria muito melhor. Muito melhor. Se não houvesse essa desconfiança, tudo. Ainda mais hoje em dia, né? Se toca o telefone, eu não sei quem é, eu fico sem saber se eu falo alô, se eu não falo.
Tem que acreditar. A gente percebeu lá que os funcionários atuais, eles acham que os presos estão só pela remissão e que não tem condição de modificar através da educação. O que a senhora acha? Não. Eu acho que teria que ser obrigatória a educação. A educação? Como era antigamente. Não 10% da população só estudar. Sabe? Isso não está cumprindo a lei de execução. Eu, no meu modo de pensar. Porque a primeira coisa que a pessoa faz, ler livro da remissão. Quem garante que ele leu? Exato. Quem garante que ele não pega o resumo do outro? Eles são tão criativos. Quem garante que ele sabe ler? Então. Já começa aí, né? A educação é liberdade, educação é dignidade, educação é ressocialização, educação é oportunidade, educação eu acho que é a base de uma sociedade livre, justa e solidária, que é o objetivo da Constituição, né? Você sabe, vou contar só uma passagemzinha do COC. Acho que não estava gravando, né? Já tá, mas vamos embora. Tá bom. Não, só para vocês saberem. Dentro da escola que a gente fazia as atividades festivas. Dentro da escola. Então, assim, a aula pegava meia hora na semana para fazer saquinho de bala, essas coisas todas. As famílias dele traziam bala, aquelas balas permitidas. E era todo canalizado lá para nós. Ok. Né? E aí, depois, da hora de sacar, a gente chamava uns. E aí começou, mas meu filho não ganhou nenhuma bala que eu dei. Essas coisas assim, né? Chegou na outra festa, vem cá e sacar. Igual criança. Não, é assim que se faz, entendeu? E nós tínhamos, assim, 4 pavilhões de COC. Um era os presos especiais. Advogados, policiais que não podiam cumprir pena no presídio, essas coisas todas, médicos. Que nem o Robinho, essa penitenciária que o Robinho está lá, em Tremembé, era o COC. Então, um pavilhão do COC foi para lá. O outro pavilhão era presos que vinham na segunda-feira e iam embora na sexta. Vinham só para fazer exame criminológico, passar para psiquiatra, psicólogo, para progressão de regime, ou de pena, né? Algum benefício que ele queria. E os outros 2 pavilhões eram justiceiros e um deles era aqueles presos que iam ficando lá. Né? Então, acontece, quando tinha era assim, um sábado, pavilhão 1 e 2 tinha visita. No domingo, 3 e 4. No outro mês, virava. Era sábado, 1. Quando a gente tinha as festas, no sábado, os presos dos outros pavilhões que tinham no domingo iam ajudar na festa de sábado nos outros pavilhões. E eram inimigos mortais. E ficavam juntos. Nunca teve, nós fizemos churrasco, gente. Eu quero saber se a senhora lembra onde a senhora estava no dia 12 de outubro de 1992, que foi o dia do evento no Carandiru, da chacina do Carandiru. Peraí, eu estava... A senhora estava em qual unidade prisional? Centro de Observação Criminológica. Que morreram 111, 112 presos na contagem oficial. Eu estava no Centro de Observação Criminológica. Alguns presos, depois de lá, da detenção, foram para nós. Né? Era assim, tanto na penitenciária feminina como no COC, a gente não tinha quase problemas assim. Era mais a detenção e a penitenciária do Estado. E quando tinha, refletia em nós. Eu me lembro que eu estava grávida do meu segundo filho, teve um problemão na casa de detenção. A gente via os tiros passando, parece que chegavam até nós. Ó. Nós estávamos na Zaquinache lá atrás, não é naquela. E eu estava lá, o pessoal, vai embora, Lígia, vai embora. Eu não queria ir embora, eu estava grávida, né? Meu filho nasceu em 81. Então, eu não queria ir embora nesse dia da detenção. Então, e assim, a gente tinha tanto contato com as presas, tanto contato, que qualquer mudança de comportamento dela, a gente já... Percebia. Porque a gente fez curso de leitura de movimento. Então, por isso que às vezes eu assistindo um negócio, falei, vai acontecer isso. Essa leitura de movimento
fez com que você levasse... Às vezes até eu fico brava comigo, porque eu fico já antecipando. E não é, eu acho que não é legal para mim. A senhora acha que ali foi um massacre? Olha, foi. Foi porque os caras não estavam armados do tanto da proporção. Estavam armados, não na proporção da polícia. Podia ter sido mais razoável. Podia. Bom, é isso. Eu acho que é isso, né, Hugo? Não. Foi mais do que isso. Foi muito mais que isso, foi muito bom mesmo, de verdade. Queria agradecer a quem acompanhou a gente até agora. Muito obrigado. Então, professora Tati, se você está ouvindo isso, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E pelo amor de Deus, um 10, Por né? favor, Porque um no 10. primeiro bimestre é um 7,5. Tem como mandar cópia para mim desse negócio? Claro. A senhora está convidada, inclusive, para vir acompanhar pessoalmente a nossa apresentação. Perfeito. Vai ser uma honra poder apresentar a senhora para a nossa sala de aula e Sim. todos os outros membros do grupo, Que dia vai porque são pessoas que não conhecem a realidade do mundo que a senhora conhece, Sim. tanto de experiência de vida quanto essa experiência no sistema prisional, então vai ser uma honra. Vai ser Eu vou uma passar a data para a senhora, depois Sim. o Gustavo vai passar a data, a gente ainda não tem data Você não de viu terminar. eu. Eu quero ver a senhora. Nossa! Essas fotos são maravilhosas. A gente vai subir isso no arquivo Ó, já. tá vendo Ah, essas senhora, mas duas- a senhora tá muito elegante para trabalhar no sistema prisional. É uma elegância Ó, só. tá vendo essas duas meninas de cima? Tô vendo. Vilanir e... Ai, tem o nome dela. Vilanir. Professora de Educação Física, Lisete, Lisa, Ivanir Maia. Perfeito. E a outra? Sandra Cristina. Sandra Cristina. Vou encerrar Era aqui só. era o Só pra cão. gente encerrar a Era gravação. o cão. Só pra gente encerrar a gravação aqui. Então, pessoal, muito obrigado para quem compartilhou. Lisanete, muito obrigado. Gabi, muito obrigado. Valeu, De verdade, foi um valeu. privilégio estar aqui com vocês. E até a próxima, galera. A gente vai se falando. Um abraço. Essas duas eram menores da FEBEM.